Povo de Deus, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Irene da Cunha e aqui nós aprendemos coisas da vida à luz da palavra. Nesse dia nós vamos falar sobre quando a única escolha que nós temos é continuarmos forte. E nesse tema nós vamos ler no livro de 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33 e depois capítulo 19 e o versículo 1 que diz assim: Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Capítulo 19, versículo 1. E disseram a Joabe: Eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Versículo 2. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque aquele mesmo dia o povo ouvira dizer: Muito triste está o rei por causa do seu filho. Nós vemos aqui que Davi era um rei. E nós sabemos que a Bíblia diz também que Davi era um homem segundo o coração de Deus, apesar das suas falhas, dos seus erros, das suas fraquezas e de seus pecados, como todos nós, como seres humanos, temos. E além de ser rei, representar uma nação diante de outras nações e diante de Deus, Davi era pai. E a gente sabe que nesse reinado, aconteceu uma tragédia entre a família de Davi, onde o próprio irmão estuprou a irmã. E Davi, eu acredito que ficou sem opção para julgar aquela situação, tanto como rei e como pai também. Davi ficou de pés e mãos atadas. E agora Absalão procura matar o próprio pai para assumir o reino. E a gente vai ver no decorrer da história que Davi teve que fugir de onde ele morava, de onde ele governava, para não entrar em confronto com o próprio filho. E a Bíblia vai dizer que Davi escolheu alguns líderes para liderar uma busca. E todo aquele exército, comandado por 3 homens da confiança de Davi, agora sai para a batalha. E eles dizem para Davi: fica aqui para que você não morra. E a gente vai. E Davi concordou com aquele negócio. E quando Davi dispensou para ir à batalha, Joabe, Abisai e Itai, ele disse: tratai brandamente o jovem Absalão por amor de mim. Mas a revolta foi tão grande, irmãos, meu povo, que eles queriam matar Absalão pelo que ele fez. E indo para a peleja, houve naquele dia uma grande derrota, onde se perderam 20.000 pessoas. E no meio daquela coisa toda, Absalão estava a cavalo, ele também estava lá. E o cavalo que ele estava passou por baixo de um pé de carvalho, e ali Absalão ficou preso pelo seu cabelo. A Bíblia diz que ele tinha cabelos longos. E quando Absalão ficou preso ali, um dos homens correu até Joabe e disse: Absalão está preso em um galho. Aquela batalha estava tão inflamada por vingança que a ordem do rei de não matar Absalão não soou como um bom pedido e não foi obedecido. E o próprio Joabe matou Absalão, o filho do rei, que estava também preparado para tomar o reino do próprio pai. E quando o rei recebeu a notícia que Absalão estava morto, mesmo sabendo que o filho era digno de morte por ter feito o que fez, um estupro, a própria irmã, Davi naquele momento tinha um sentimento de pai e não de um rei. E ele gostaria que fosse usado de misericórdia com o seu filho, e o que não aconteceu. Então muito se lamentou o rei. A história diz que ele tinha uma sala reservada onde ele ficou
mas os gritos de desespero, de dor, de sofrimento era tão grande que se ouvia do lado de fora. E o povo ficou entristecido. Então, Joabe teve que conversar com o rei, porque o rei estava triste pela morte do filho. Mas aqueles homens que foram à batalha para defender o reinado de Davi estavam se sentindo traídos, porque Davi estava lamentando por alguém que o traiu e queria matá-lo para assumir o trono. E Joabe, com a intenção, irmãos, de salvar o trono de Davi, de salvar aquele reino, teve que agir e falar duramente palavras pesadas, né? A Davi, a qual ele diz, eu vou ler aqui no versículo 6, amando tu os que te aborrecem e aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo. Então, Joabe disse para ele, se Absalão tivesse vivo e todos nós, guerreiros, capitães, estivesse morto, estava tudo bem. E ele disse mais, levanta, pois, agora e sai e fala conforme o coração de teus servos, porque pelo Senhor te juro que se não saíres, nem um só homem ficará contigo nessa noite. O maior mal te será isso do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde o dia da tua mocidade. Joabe disse a Davi, se hoje, se nesse momento tu não abandonares o teu luto, o teu choro, se hoje você se mostrar frouxo, você vai ficar sozinho, nenhum só homem vai ficar contigo mais. Porque nós sentiremos como se a nossa vida nada valesse. E Davi teve que sair do seu quarto, da sua sala, do seu choro e se apresentar diante do povo. As palavras de Joabe foram duras, mas ele estava preocupado com seu rei Davi. Foram palavras duras demais, né, para alguém que estava de luto, mas era o reino que estava em jogo naquele momento. E Davi entendeu, como sempre Davi, como sabe o que era. Por isso foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Ele se levantou e se apresentou ao povo, porque toda aquela multidão, todo aquele exército estava se sentindo como se nada valesse, tudo que eles tinham feito e arriscado as suas vidas. Mas para Deus nada é impossível. E todo aquele povo percebeu que trazer Davi de volta ao trono restauraria as feridas que todas aquelas atitudes tinham causado àquela nação. E Deus, mais uma vez, por bondade e por misericórdia, deu vitória a Davi. Então, se hoje você está na mesma situação de Davi, onde a sua única e última opção é ser forte, seja forte, busca força em Deus e vença. Não desista, não seja frouxo, não abandone a missão, porque o Deus que te chamou para a batalha é o Deus que continua zelando e cuidando de você, da sua família e daquilo que Ele confiou em suas mãos. Eu sou Irene da Cunha e esse foi mais um vídeo para a nossa edificação. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, curta esse vídeo, comente. Não esqueça de dar aquele joinha abençoado para que mais pessoas sejam alcançadas. Lembre-se de ativar o sininho, marcar a opçãozinha todos para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo aqui, ok? Tem até uma música que diz assim: é adorar quando Deus não responde. Adorar é a última e a única opção que nós temos, mesmo estando em luta. Deus abençoe sua vida. Adore a Deus, que Ele cuida de tudo para você.